pessoal, Deus abençoe, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Natan e nesse vídeo eu quero trazer para você aqui algumas curiosidades e também uma breve explicação sobre o que é a quaresma, para que nesse ano de 2021 a gente saia dessa quaresma com o sentimento de que a gente viveu um tempo de quarentena, uma quarentena católica que é a quaresma de excelência. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a quaresma ela é celebrada na igreja há muitos e muitos tempos. Desde o século IV, a igreja celebra esse período quaresmal, um tempo litúrgico da igreja. Principalmente a igreja no Ocidente tem esse costume desde o século IV. Nós sabemos que a quaresma ela se inicia na quarta-feira de cinzas, quando na missa é colocado sobre a nossa cabeça as cinzas. Cinzas essas, fica aqui já como curiosidade tirada para você, que é os ramos do domingo de Ramos do ano passado, que foi queimado, produzido para poder hoje ser colocado sobre a sua testa ou sobre a sua cabeça. Existe aí essa diferenciação, porque em alguns lugares é feito o sinal da cruz na testa, mas outros é colocado aqui sobre a fronte, sobre a cabeça. Na igreja, a cinza é utilizada desde o século X. Não começou no século IV como o período quaresmal por excelência. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. A igreja nos convida, nesse tempo de quaresma, a um tempo de preparação. A palavra quaresma significa mesmo quarentena. Quarentena que faz referência, claro, aos 40 dias que Jesus ficou no deserto para iniciar o seu ministério e, consequentemente, depois viver a sua Páscoa, morte e ressurreição pelos nossos pecados. Então, quando na igreja, na liturgia, a gente vai viver a quaresma, significa que a igreja está nos convidando a nos preparar para o tempo da Páscoa, a ressurreição do Senhor. É por isso que a quaresma é um tempo de penitência. A palavra penitência vem do grego, que significa conversão. É tempo de mudar. A igreja está clamando para que a gente tome de uma vez por todas uma nova posição na nossa vida. Viva de fato uma verdadeira metanoia. Em resumo do que é a quaresma, eu encontrei uma frase de um padre lá da Arquidiocese de Campinas, do padre Antônio Moraes, que ele diz assim, olha que interessante aqui o que o padre diz. A quaresma é um retiro coletivo de 40 dias, durante os quais a igreja, propondo aos seus fiéis o exemplo de Cristo em seu retiro no deserto, se prepara para as celebrações das solenidades pascais, com a purificação do coração, uma prática perfeita da vida cristã e uma atitude penitencial. Então, como diz aqui o padre Antônio Moraes, é um retiro coletivo. A igreja vai viver junto 40 dias de retiro espiritual, se preparando, como eu disse e repito aqui para ficar claro, para a Páscoa do Senhor. Nós sabemos que toda a missa é a Páscoa. O centro da fé cristã, católica, é a Páscoa, é a ressurreição. É por isso que São Paulo diz nas suas cartas, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Então, já que a gente vai viver a Páscoa do Senhor, é preciso, com a quaresma, se preparar. Purificar o coração, rezar e entrar em retiro com toda a igreja. Você imagina, a gente fazendo uma comparação assim, você já foi para a Canção Nova? Você já foi para algum acampamento? Imagina os seus amigos todos da sua cidade, do seu grupo de jovens? Agora, não é só o seu grupo, agora é toda a igreja. É o Papa Francisco de mochila nas costas, os bispos, os cardeais, todos no retiro coletivo para se preparar para a Páscoa do Senhor. Uma coisa que é importante dizer é que a quaresma, ela acompanha na sua tradição bíblica e na sua tradição, claro, eclesiológica, ou seja, a nível de igreja, 3 práticas fundamentais. Se você não viver isso aqui, você não vai ter vivido o verdadeiro espírito da quaresma. O primeiro é oração. O segundo, jejum. E o terceiro, caridade. A oração como primeiro ponto. Nós sabemos a necessidade de rezar. Se você não sabia, Jesus disse em Lucas capítulo 18, versículo 1, propondo uma parábola mostrando a necessidade de rezar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. A oração é tão indispensável que o próprio Jesus, que não precisava rezar porque era Deus, se colocava em oração. Não para alguma coisa específica, mas simplesmente para nos mostrar a necessidade de rezar. A segunda coisa é o jejum. Óbvio, você já deve ter ouvido falar de jejum na igreja. E o Código de Direito Canônico diz que aqueles que têm de 18 a 59 anos são obrigados a jejuarem. A abstinência de carne, óbvio, tanto da quarta-feira de cinzas
quanto da Sexta-feira Santa é a partir dos 14 anos. Então tem essa distinção aqui. Jejum, somente obrigatório dos 18 aos 59, mas abstinência de carne a partir dos 14 anos, segundo o Código de Direito Canônico, parágrafo 1252, inclusive, tá bom? Então, o jejum é aquilo que vai nos unir ao sofrimento de Cristo. Porque no deserto, Jesus, 40 dias, ficou sem comer. No final, a Bíblia diz que ele sentiu fome e os anjos vieram servi-lo. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Interessante é que a Bíblia diz assim, que depois de Jesus, 40 dias jejuar, que ele sentiu fome. Engraçado, né? Na verdade, é óbvio que ele sentiu os 40 dias, porque Jesus é 100% Deus, mas é 100% homem. A terceira coisa que é a prática de caridade é nós sairmos de si. Eu não sei se você, nesse tempo de quarentena do ano passado, talvez ficou tão recluso que só pensou nos próprios interesses, nas próprias vontades. Está na hora da gente voltar o nosso olhar para o próximo. A Bíblia diz em Filipenses 2,4, não busqueis os próprios interesses, mas o do irmão. Então, está na hora de você sair de você. Está na hora de visitar um pobre. Está na hora de alimentar alguém que sente fome. De vestir aquele que está sem roupa. Está na hora de visitar um preso. Está na hora de ver um doente. Está na hora de fazer aquilo que Mateus 25 ensina. Estive nu e me deste vestir. Tive fome e me deste de comer. Estava preso ou doente e foste me visitar. Bom, é assim que nós fazemos a vontade de Deus nessa quaresma. Visitando Ele nos pequeninos. Essas são as 3 armas da quaresma. Oração, rezar, jejuar, para mortificar a carne, se unir ao sofrimento de Cristo em preparação para a Páscoa e também, claro, fazer o Evangelho virar prática. Porque como diz São Tiago, eu até deixei anotado aqui, ó, Tiago capítulo 2, versículo 26, diz que a fé sem obras é morta. Então, para fazer a sua fé ser de verdade, você vai precisar colocar ela em prática. Bom, eu acho que esses são os pontos mais importantes sobre a quaresma e mais importantes para viver de fato, como eu disse no início, uma quaresma autêntica esse ano. Eu quero que esse vídeo faça somente uma coisa no seu coração e na sua vida. Eu quero que no ano que vem, aliás, eu quero que quando terminar a quaresma desse ano, você não diga assim como em todos os outros, cara, esse ano eu vacilei na quaresma. Cara, esse ano eu não fiz os propósitos, eu não rezei, eu não jejuei. Não, esse ano é um ano de autenticidade. Se você está vendo esse vídeo e já começou a quaresma, calma, ainda dá tempo. Começa hoje, porque, como dizia Terezinha, para nós só temos hoje. Então, se chegou atrasado o vídeo para você, não tem problema. Começa hoje a sua quaresma, faz o que tem que ser feito, porque Jesus entrou no deserto, mas a gente entrou com ele também. Porque ao final dos 40 dias, quando a gente começar a viver o tempo pascal, ele vai dar vida por nós. Mas no final, ele vai ressuscitar. E aqueles que se prepararam com ele vão ressuscitar também. Deus te abençoe. Se inscreve aqui no canal da Colo de Deus. Se você pode, manda esse vídeo, pelo amor de Deus, no grupo da sua paróquia, dos coroinhas, do seu grupo de jovens, porque esse vídeo precisa despertar a igreja no Brasil e no mundo. Amém.